Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Eu quero convidar você para ficar bem à vontade aí onde você está, para aproveitar calmamente as informações que o Vida e Saúde vai trazer para você hoje. Durante essa semana nós estamos falando sobre alimentação saudável infantil e hoje a gente vai trazer uma receitinha aqui, algumas sugestões de como você pode tornar a alimentação saudável e ao mesmo tempo divertida. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre como lidar com os filhos de criação. A gente sabe que hoje as famílias estão com uma estrutura muito diferente, às vezes vem filhos de outros cônjuges, filhos já crescidos, ou às vezes a adoção pode trazer verdadeiros desafios na criação de filhos. E tem Papo de Mulher por aqui no Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar do Papa Nicolau, tá até uma brincadeirinha, né? Papo de Mulher, Papa Nicolau. Mas você vai entender a importância fundamental desse exame que precisa estar em dia para todas nós mulheres, aliás, especialmente para alguma faixa etária, que daqui a pouquinho no Vida e Saúde a gente conversa um pouco mais. Agora é hora de falar sobre alimentação infantil e a gente vai falar com a Anne Metzner, agora eu falei certo. Tudo bem? Tudo, Peru. Anne, também quinta-feira já, né? Se eu não falar certo, dá licença, né? Anne, a gente sabe que preparar comida para criança nem sempre é fácil. Às vezes a gente já aconteceu comigo de eu preparar e falar, nossa, hoje eu vou arrasar, todo mundo vai adorar. E simplesmente a refeição ser totalmente rejeitada, nem um galinho ser consumido. O que a gente precisa pensar na hora de preparar uma refeição? Principalmente nos nutrientes, né? Que nutrientes que a gente está oferecendo para a criança e explicar para a criança quais são esses nutrientes e os benefícios que eles trazem. Mas mesmo uma criança pequena, você acha que vai ter benefício dessa explicação? Com 2 aninhos já entende. Olha né? Se falar para a criança que banana tem potássio, ela vai lembrar. né? Então, vai assim, lembrar e vai contar para os amiguinhos. Isso é uma coisa mais fácil, não precisa ser nada assim muito elaborado. Só, quem sabe assim, por exemplo, aqui na mesa hoje, nós vamos fazer uma vitamina que tenha mamão, maçã e banana. Se você falar para ela só do benefício da banana, você pode ter certeza que ela vai lembrar da próxima vez que ela comer banana, quais são os benefícios que a banana vai trazer para o organismo. Falando em banana, mamão, maçã, eu quero experimentar essa vitamina. Vamos fazendo o que você vai preparar aqui pra gente e aí você vai dizendo o que outras coisas são importantes a gente ir lembrando. Ok, aqui nós temos a fonte de proteína, que é o leite de soja. Nós vamos colocar 2 xícaras de leite de soja aqui. Essa é uma vitamina para 2 pessoas? Para 2 pessoas, exatamente. 2 crianças? Não, aqui é interessante. Como a gente vai mexer com o liquidificador, é sempre ter um adulto na cozinha. Claro. Né? Isso é importante. E outra coisa que a gente pode salientar como o adulto vai fazer, ele também pode experimentar junto, ele pode tomar. Isso incentiva a criança, né, a consumir. É o exemplo, exatamente, né? Mais do que a falação. Exatamente, o exemplo. A criança ela vai ver o pai e a mãe tomando, ela vai tomar também. Porque se a mãe fizer somente para a criança, ela vai dizer, por que eu tenho que tomar e você não? Né? Então, trazer esse momento gostoso e saudável. Nós vamos colocar uma banana, meia maçã. É importante lembrar que a gente lava a maçã antes por causa da casca, mas a gente pode utilizar a casca por causa das fibras. É importantíssimo. E aqui a gente colocou meio mamão papaya. Tá. Vamos adicionar 1 colher de mel para adoçar. E se você tem alguma restrição, dá para usar um açúcar mascavo. No caso de crianças diabéticas aqui, então teria que ser utilizado o adoçante ou nem necessariamente precisaria utilizar um adoçante por causa que as frutas também já contêm o seu açúcar natural. E vamos colocar 2 colherinhas de aveia para a gente enriquecer um pouquinho mais com as fibras. Andy, eu sempre falo aqui para o Felipe que a gente precisa trazer as crianças um pouco mais para a cozinha, porque quando elas participam do preparo, parece que a degustação fica realmente mais especial, né? Exatamente. E fazer ela participar. Deixar a criança colocar os ingredientes dentro do copo do liquidificador, sabe? Fazer ela colocar dentro do copo, deixar ela participar. Por exemplo, claro que você não vai entregar. Contar histórias quando você tá preparando. Exatamente. Da onde que vem a maçã, né? Contar que quando você na infância, você ia, quem sabe, na casa dos avós e lá tinha uma macieira, né? E envolver a criança naquele momento. Isso é importante, porque hoje em dia, com a vida corrida, a gente sabe dos pais,
é simplesmente, nem vitamina se faz mais, né? Abre a porta da geladeira, pega qualquer iogurte. O que tiver pronto, a gente manda ver. Um leite com achocolatado e às vezes é só isso que fica. Né? Mas não custa, é tão rápido, é 1 minutinho que você vai levar para fazer uma vitamina super saudável, fonte de minerais, nutrientes, né? E uma vitamina bastante completa, com fibras, com frutas, com proteína. E vamos que eu tô com vontade de beber essa vitamina. Vamos ver como é que ficou a vitamina, então, toda especial. Super colorida, isso é importante também. As cores na alimentação das crianças. Ó, gente, deu certinho a receita. Para o papai, uma vitamina um copo um pouco mais cheinho e para a criança um pouquinho menos. Você vai comer comigo, você vai tomar comigo, né? Olha, outra coisa que ajuda bastante são o que a gente pode usar na cozinha. Exatamente, para enfeitar. Quem sabe a carambola, você cortada em estrelinha, colocar do lado um morango, para incentivar o consumo de frutas. Mais colorido, mais divertido e vocês sabem que eu adoro essa parte, né? Bom, né? Muito bom. E você que tem um filho um pouquinho mais velho, dá pra fazer isso aqui à tarde, mais geladinho, em forma de smoothie, né? Dá pra inventar muita coisa. Sim, dá. E com o leite bem gelado, dá até pra enganar um milkshake aí. Que nutrientes a gente encontra nessa vitamina que você fez? Essa vitamina nós temos o potássio, que eu comentei da banana. Nós temos as fibras que vêm da aveia. O mel aqui, nós temos os carboidratos, né? Aqui simples, porque é o mel, mas é super importante também. E aqui substituto ao açúcar branco, que geralmente é isso que se utiliza mais para adoçar vitaminas e leites das crianças. Então aqui tem uma opção que é o mel. Poderia também ser utilizado um açúcar mascavo, um açúcar demerara. E que nem eu falei no caso, para crianças diabéticas, teria que tirar essa parte, né? Olha, ou deixar sem, eu acredito que sem daria pra dependendo tomar da banana. Se for uma tranquilamente. banana nanique, eu acho que dá até para aproveitar o açúcar. Mas se a criança estiver acostumada, eu acho que de repente adoçar com um adoçante que o médico tenha indicado para aquela criança. Isso. Anny, obrigada pela dica. Eu acho que assim, é só uma ideia do que a gente pode fazer na cozinha, sempre envolvendo a criança, sempre conversando um pouquinho sobre os nutrientes, porque isso vai realmente fazer ela já ter uma educação nutricional muito bacana desde cedo, né? Exatamente. E é importante que são nos primeiros anos de vida que se compõe a alimentação do adulto, né? Então, sempre inserir esses alimentos mais saudáveis na alimentação da criança. Tá certo. Obrigada. Dica da Anny, nossa nutricionista durante essa semana. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com a criação de filhos. Vamos lá conversar com o Dr. Johnny, porque eu vou querer saber mais sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Obrigado. Johnny, a gente sabe que muitas famílias têm que enfrentar desafios enormes com a criação de filhos. Vamos supor aí a criação de filhos que venham de um outro cônjuge, um segundo casamento, um terceiro casamento. E a gente sabe que esse desafio acaba muitas vezes por tirar as energias e os ânimos de qualquer pessoa. Existe uma fórmula para a felicidade, para saber lidar com essa situação de uma maneira bem-sucedida? Boa pergunta, né, Teresa? Existe uma fórmula para a felicidade nesses casos? Mas eu acho que a gente poderia pensar da seguinte forma, que quando se entra num novo casamento e quando existe filhos aí envolvidos, sempre é importante pensar que não vai ser algo tão normal ou comum como foi na primeira vez, né? Terá que haver uma certa paciência, uma certa disponibilidade daquele pai, daquela mãe, de poder entender que aquela outra criança
não vai ter algumas características tão iguais, tão idênticas às suas ou iguais às do seu filho, por exemplo, falando da criança do seu noivo, né, o futuro do cônjuge. Né, do cônjuge, né? Agora, às vezes também existe o caso, por exemplo, no caso do casamento, muitas vezes não é uma escolha que é feita, vem o pacote de presente. Mas e no caso de uma adoção de uma criança que já vem um pouco mais velha, então, que porventura os pais acabam enfrentando mais trabalho. Como que a gente pode, de repente, encarar isso de uma maneira diferente? Então, alguns pais às vezes entram, no caso de adoção, já com muita idealização, não é? Então eles pensam, eu quero achar uma criança que seja desse jeito, que faça isso, que fale dessa forma. Uma criança que já venha pronta. Já venha pronta e muitas vezes procura-se na fisionomia ou na aparência. Claro, analisa-se um pouco, mas às vezes em 1 ou 2 dias fica muito difícil de você definir isso. Principalmente sabendo que a criança não veio biologicamente de você, veio de outro ser e que vai carregar heranças. Essas características dessa outra pessoa. Então, se o pai ou a mãe entra no processo de adoção já pensando dessa forma, sabendo que, bom, eu posso encontrar algumas outras características que não serão iguais às nossas. Então, o pai e a mãe já vão entrar numa certa realidade para enfrentar também essas questões mais para frente, né? O problema é quando se idealiza muito, entra-se num esquema muito de sonho, de idealizações, e muitas vezes não acontece como eles queriam, e então pode acontecer de vir outro trauma para a criança, de desejo de devolver a criança e assim por diante, né? Então é importante, claro, é um ato altruísta, para a criança será uma ajuda muito bonito. Claro que para os pais tem também um benefício, porque se eles estão querendo adotar, é porque eles têm essa necessidade, eles querem ter ali ter a sensação de serem pais, não é? E talvez outros objetivos também que os pais tenham, mas é importante entrar numa decisão dessa, no processo, sabendo dessa realidade, não é? Consciente, olha. Consciente. Mas às vezes a gente parece que os pais também têm muita dificuldade de se adequar, de repente, eu estou falando no caso de pessoas que não eram pais antes, tanto no caso de receber uma criança de um cônjuge ou por uma adoção. Às vezes os pais ficam um pouco assim perdidos no papel de pais. E talvez isso acabe atrapalhando também a relação, porque a criança normalmente quando ela vem de uma situação às vezes de trauma, às vezes de um passado que a gente sabe que são histórias muitas vezes dolorosas que ficaram no passado, e os pais eles precisam ter uma atitude, quem sabe, um pouco mais, não sei qual é a palavra, mas assim, de paz mesmo. E às vezes a gente vê esse papel um pouco perdido. Porque às vezes se perde um pouco a função ali, né? Porque talvez o pai pense assim, não veio de mim, então às vezes é uma situação meio complicada para você, por exemplo, corrigir uma criança que sofreu tanto de repente. Então, às vezes, ou agrada demais, entendeu? Ou vai para um lado ou vai para um outro extremo. É importante pensar o que a criança está querendo, entrar no processo. O que a criança está querendo, não, o que ela precisa, né? Entrar no processo de saber o que seria o melhor para a criança naquele momento. Nem sempre firmeza significa falta de amor. Eu acho que muito pelo contrário. A disciplina, ela acaba dando segurança para a criança, mas a gente precisa mesclar disciplina com amor. Às vezes a gente pensa que justiça é falta de amor, né? Não é. Mas ser justo é também ser amoroso. E ter amor também é colocar limites. Com certeza. Né? Então, isso tudo dá segurança. Exatamente, uma coisa puxa a outra. Agora, você acredita que o papel de um profissional da sua área, da psicologia, ele tem um papel importante aí nesse processo todo de readaptação, de reintegração à família? Pode ajudar. E nesse caso acaba sendo muito bom, às vezes, a família toda fazer um processo de terapia, né? Fazer uma terapia familiar, ou às vezes até um grupo de pais, para que esses pais encontrem ali estratégias para poder lidar nessa nova situação, não é? Às vezes para a própria criança também, principalmente vinda de uma adoção,
acaba sendo muito bom fazer uma terapia com a criança, Para individualmente. ela entender a nova realidade, se sentir aceita, se Sim, sentir amada. Porque sem muitas dúvida. vezes essas crianças estão com a autoestima já no começo da vida, embora no começo da vida, mas já destruídas, né? Isso ocorre no início e depois, quando de repente souberem qual que foi a origem delas, o que aconteceu na história, saberem quando elas vierem com a ideia de que aqueles ali não são os pais biológicos, né? Então, entra aí uma série de questões que mais para frente, com certeza, é bom ter um acompanhamento psicológico para poder dar um suporte para essa criança, para esses pais, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, Johnny, é os pais estarem em sintonia, eles decidirem o que vão fazer juntos em relação à educação, em relação ao que vão dizer, ao que vão contar para a criança, porque às vezes um pensa uma coisa, outro pensa em outra coisa, e essa sintonia, essa dissintonia, essa falta de harmonia acaba também gerando atrito e acaba gerando assim propensões, né? Não, isso aqui eu consigo com meu pai, isso aqui eu vou com a minha mãe porque ela é mais fácil de lidar com esse assunto. A gente precisa, eu acho que precisa haver consenso entre os pais. Eu sempre costumo dizer que, em primeiro lugar, existiu o relacionamento conjugal, os dois, os pais no caso, né? Em primeiro lugar, existiu ali os dois juntos. Depois, então, é que vem os filhos. Alguns casais, às vezes, quando vêm os filhos, tanto biológicos quanto de criação, de adotados e tal, depois é que eles vieram. Então, alguns pais, quando vêm os filhos, acabam colocando os filhos na relação entre eles. Mas eu sempre costumo dizer, em primeiro lugar, são vocês dois. Os filhos é para estar do lado. Então, por quê? Quando os filhos crescem, aí vão embora, daí volta de novo os dois e às vezes eles ficam meio que desconhecidos dentro de casa. Então é importante os dois estarem em sintonia, como você falou realmente, né? Tá certo. Olha aqui a opinião do Dr. Johnny Becker, ele é psicólogo, está aqui no Vida e Saúde falando sobre como resolver, solucionar conflitos com os filhos de criação. Doutor, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. De nada, eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui a importância do exame Papa Nicolau. Mulherada, fiquem de olho, daqui a pouquinho a gente volta.